A nossa conexão com a psique é uma espécie de um sistema de identidade, um sistema de identificação, como uma biblioteca. Uma biblioteca está tudo organizado segundo critérios, segundo categorias que facilitam o funcionamento dessa biblioteca, né? Vamos dizer que não tivesse nenhuma ordem ali, não tivesse nenhum sentido, ordem alfabética, autor nacional, estrangeiro, ou o que seja, e você tivesse que encontrar um livro. Como que funcionaria isso, né? Então, a nossa realidade, ela também está organizada segundo critérios, segundo categorias. E essas categorias, elas obedecem critérios estritamente abstratos, lógicos, que às vezes pode não fazer sentido para nós como pessoas, porque talvez a gente não tenha esses valores lógicos de uma forma clara. A gente só quer achar o nosso livro. Então, e a gente tem várias experiências para aprender isso em relação, né, a essas categorias e tudo. Por exemplo, se a gente vê uma empresa, né? Se uma empresa ela tem uma organização é, nesse nível abstrato, as contas dela, um organograma, né, os processos, logística, etc. Essa, né, o desenvolvimento dessa empresa e a forma como ela opera vai ser muito mais eficiente, mais funcional. Imagine que não existe nenhum sistema, né? Que é tudo, cada um faz o que quer. Então, né? Agora imagina isso para gente. Imagina isso para uma pessoa como eu. Eu não tenho claras essas categorias de como, do que eu sou, qual que é o meu papel, o que que é um ser humano, né? A minha realidade, como eu me conecto com essa minha realidade, né? Como que funciona cada tipo de das percepções que eu tenho, como uma emoção, uma ideia, né? E daí, onde eu estou querendo chegar aqui é que a gente também tem acesso a esse sistema de, de, eh, de, cate- de classificação. E a gente participa disso. De certa forma, a gente, porque os outros seres vivos, eles não têm essa escolha de categorizar, né? Nós temos, como seres humanos, nós podemos estabelecer, né, categorias, estabelecer critérios, e aí eu estou falando de estabelecer critérios de acordo com a realidade, não de acordo com os meus caprichos. Então aí a gente vai para essa coisa de que é uma coisa impessoal, né? Que a gente tem que aprender com base nessa pessoa. Esse pessoal também tá, ele tem um lugar ali, mas é uma categoria, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre o impessoal, pessoal. E o que acontece? Se a gente tem essa possibilidade, né? E possibilidade tem a ver com um poder. É uma faca de dois gumes, né? Como oportunidade e risco. Se eu tenho uma possibilidade e eu não exerço essa possibilidade, né? Então isso acaba indo contra mim. Eu tenho a possibilidade de categorizar. Então, mesmo que eu não perceba e eu não tenho menor noção sobre isso, eu já estou categorizando de alguma forma. Eu já tenho, eu tenho uma classificação em algum lugar da minha mente ou até algo que precede a mente, né, porque tem a ver com a psique, isso, que está criando, programando a minha realidade, assim como né, a gente falou do exemplo da empresa e tal, né, como a biblioteca. Então, em algum lugar eu tenho isso. Então, se eu não estou usando, então depois tipo assim, isso tá uma zona, não tem nada tem sentido, mas
a coisa só pode não ter sentido porque de alguma forma a categorização foi bagunçada. Então, aqui a questão né, fica como para abrir esse tema da importância, né, de a gente prestar atenção ao poder que, na verdade, isso tem a ver com a consciência que está estabelecendo os critérios que vão depois se materializar, né, na nossa vida concreta. Existe uma relação entre o abstrato e o concreto que é bem prática, não é teórica. Então, daí volta naquele tema que eu comentei no outro vídeo, como a nossa identidade está muito mais colocada nesse nível do sensível, das sensações, das emoções. A gente acaba usando isso para organizar a biblioteca e não funciona. Tipo, isso tem uma função, mas é outra. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo assim, tipo, que nem um cachorro. Ele sente, ele está farejando. Daí ele vai levando você. Ele leva você até um buraco. Você está procurando alguma coisa, ele está te ajudando. Ele vai até um ponto. Agora, quem vai decidir se vai entrar no buraco ou não, não é o cachorro, é você. Então, esse sentir ele cumpre uma função até um ponto. Depois tem que ter esse lado impessoal que vai fazer uma decisão que é de outro nível, né? Então, a mesma coisa, o cachorro pode, forçando aqui a analogia, ele pode buscar um livro para você, mas não é ele que vai criar a organização da biblioteca. Então, até o próximo vídeo. Abraço.